Boa noite, luz, câmera, Acai. Hoje trazendo uma figura que todo mundo conhece, né? É engenheira, foi secretária, atua e sempre atuou aqui no nosso município, filha de um prefeito também muito conhecido na cidade, Rosana Bifuco. Que Tudo prazer bom, te Zé? receber Igualmente. né? Igualmente. Então, contar um pouquinho da história, né? Porque você e sua família fazem parte dessa história de Itanhaém. Sim, juntamente com muitas famílias, né, que vieram para Itanhaém no início do século passado, né? A família do meu pai veio em meados de 1910. De onde, Rosana? Meu pai tem o lado do meu pai, a mãe do meu pai era de origem síria, imigrantes sírios, que vieram mais ou menos em 1915 para a região de Itanhaém. E foram para o ramo da hotelaria, trabalharam sempre em comércio. Sim. E o lado do meu avô, pai do meu pai, eles vieram também na mesma época, coincidentemente, italianos que vieram para as plantações de banana. Principalmente meu avô veio para Itanhaém porque os irmãos dele, mais velhos, arrendaram umas terras aqui na região do Rio Preto. E ele veio plantar banana. Então, por coincidência, as duas famílias vieram para Itanhaém, né? Nossa, então seu pai já nasceu aqui, né? Ele nasceu em São Vicente, em Santos, mas na verdade... Sim, aqui uma só, né? E aí as duas famílias tinham vínculo já com a cidade, mais ou menos na mesma época, 1910, 1915. E daí, para frente, aos poucos, uma época moravam em Santos, uma época em São Vicente, tem a história toda aqui na região. Então é da terra mesmo, né? Sim. Da terra. Que são bom, imigrantes, né? Mas vieram já para se fixar aqui. Sim. Direto, quando chegaram, vieram diretamente para essa região. E o Bifuco, então, era comerciante também, naturalmente. Sim, sírio, né? O meu avô, comerciante, acho que é fundador da Acai. Meu avô, todo mundo chamava de Humberto, seu Humberto, mas na verdade o nome dele era Alberto Bifuco. Ele tinha uma boutique na Cunha Moreira, uma boutique de importados, eu acho que foi a primeira assim, de Itanhaém. Sim. E o meu avô foi comerciante, depois que parou com a parte das frutas, da banana, ele teve várias atividades comerciais, né? Mas quando ele já estava um pouco mais velho, ele abriu a boutique. Né? Ele abriu a boutique, mas sempre envolvido na atividade comercial. E meu pai também. Sim, não sei se você sabe, meu pai teve uma loja durante muito tempo também ali na Cunha Moreira, uma loja de lembranças de Itanhaém. Foi a primeira assim, que vendia cestos, vendia tapetes, coisas de caiçara, de produção caiçara. Né? Bacana. E fazia muito sucesso. Assim, enquanto ele pôde tocar a loja, o comércio, que ficava mais assim com meu primo e a gente pequena, a Cláudia, minha irmã, eu pequena também, a gente acabava se enfiando lá de vez em quando. Mas meu pai sempre falava que a atividade comercial sempre foi servidor público a vida inteira. Mas era atividade comercial que dava para ele o suporte financeiro para criar a família. Né? Toda, né? Depois que terminava uma temporada, ele trocava de carro. Depois que terminava outra temporada, ele comprou o terreno onde a gente mora, onde teve a casa dele, né, durante 40 anos. Depois, na outra temporada, a construção ocorria. Então, era assim, sempre, eu acho que como a maioria dos comerciantes, né, com essa sazonalidade que a gente tem, né? Isso é típico daqui, né? Típico daqui. Precisamos criar algo para o inverno, né, Rosana? Pois Isso é um desafio que nós temos aí. É um desafio. É porque é natural, né, Zé, essa condição da estância balneária. Exato. Está ligada ao verão, ao sol e ao mar, né? Então, é difícil de quebrar um pouco essa tendência, mas é possível, sim, claro, através de eventos e através de outros atrativos, né? Você continua, que eu sei que a gente está nos órgãos, está no Condema, está em várias coisas, a gente está entrando, o centro histórico, tudo isso está sendo envolvido, né? E assim, nosso bate-papo hoje vai ser sobre você e sobre o Bifuco. Claro, né? Claro. Inclusive, eu quero deixar aqui com você, que bom. Zé,
foi escrita pelo André Caldas, a biografia dele. Eu acho que o André está escrevendo dos vários prefeitos. Sim, estamos falando da história de Itanhaém. E é muito legal, tem uma pesquisa bem detalhada, né? A forma que o André escreve é muito interessante. Então, por exemplo, como eu te falei, ele fala da imigração e do imigrante italiano. Ele conta um pouco da imigração italiana no litoral, sabe? Então é bem legal. Bem legal. A imigração síria, ele conta um pouco, sabe? Então é muito legal. Ele pega a história da vida do meu pai e traz o conteúdo para dentro da história de Itanhaém. Então é muito legal. Eu quero deixar esse exemplar aqui com vocês, com a Kai. Claro, tá? Que bacana, né? Olha, eu, na realidade, já ganhei um. Tá? Eu sei, mas esse é da Kai. Da Kai, aqui na capa dele, bonitão. Infelizmente, meu pai não conseguiu autografar os exemplares, Sim. porque ele ainda estava, né? Ainda estava com a gente tudo quando terminou a publicação, mas ele já não tinha condição de assinar e tudo, então nem o próprio André ficou com um exemplar autografado. Infelizmente, mas de qualquer maneira... Tive sorte. Ainda. Não é? Então, aqui a história está aí, tá nesse livro. Tem muita coisa legal. Podem adquiri-lo em algum Pode, pela internet. Pela internet. Tem aqui o nome da editora, se não me engano, Coleção Prefeitos de Itanhaém. Acho que colocando isso, eles conseguem. Tem umas fotos antigas. Tem muita informação bacana, viu? Eu adorei também. Ele tem um relato sobre a parte hoteleira de Itanhaém, porque, por exemplo, contei que a família do meu avô. Avô paterno. Não, da minha avó, perdão, da minha avó paterna, ligada à hotelaria e tal. Ele conta toda a história. Sabe? Inclusive, do primeiro pensão, depois o hotel, ele conseguiu um resgate sensacional. Sim, eu vi sim. Ele conta ele pesquisou muito sobre a parte da banana, da produção, da exportação de banana, das quantidades. Ele conseguiu dados muito interessantes. É um resgate que tinha que fazer também, né? Muito importante. Banana, né? Fazer a gente, não sei, reestruturar essa loja da banana, né? Eu até tenho visto ali, nós somos agrícola e industrial também, né? Só comercial. Porque agora a banana tem bastante... Voltou, né? Voltou. Você sabe que tem empresa internacional que vai investir aqui, imagina. A carregar os cachos através de cabos aéreos. Eu vi alguma coisa a respeito. Sabe? Você sabe que antigamente tinha os trenzinhos dentro do bananal. Dentro do bananal, exato. Uma coisa muito moderna para aquela época. Né? Tinha os trilhos e os vagões, os vagonetes enchia de banana, ia andando, chegava... Não sabe disso. Chegava embarcava, depois em balsas, né, em barcas, que vinham pelo rio e até o Baixio, aqui no Porto do Baixio. Meu avô contava muito que tinha uma esteira já mecanizada, que retirava isso e colocava no vagão, porque tinha um ramal da estrada de ferro que descia ali na rua do Baixio. Não sabia disso. E os trens os vagões de banana já estavam esperando lá. E aí chegava e ia embora para Santos, para exportação. Antes disso, iam de balsas para Santos. Sim. Iam de barcas bem largas. Meu avô contava muitas histórias bacanas sobre essa época. Não é? Essa época, a banana foi muito importante para a cidade, né? Bom, só que era outra época, só para a gente finalizar, Zé. Eram grandes latifundiários, eram grandes fazendeiros que arrendavam as suas terras para as pessoas que produziam. Hoje a gente tem a realidade totalmente diferente, que hoje são pequenos produtores, né? Que trabalham, não sei qual é essa questão, se ainda existe esse arrendamento de pequenas frações, mas é bacana de ver esse resgate da produção de banana, né? Isso também, acho que em Portugal a mesma coisa também, os arrendatários, né? Sim, deve ser. Uma parte ficava com o proprietário, outra parte... Deve ser mais ou menos assim. Aliás, a nossa cultura veio de lá também, assim, enfim, né? É uma entrosada nisso, né? E a cidade gostava muito, viu, dessa história. Eu me lembro de pequena, tinha a festa da banana, era muito legal, cara. Era muito legal. No outro dia o empresário veio aqui, você vai fazer uma festa do morango. Eu falei, mas não tem morango, você não resgata a da banana? A festa da banana era tão engraçada, tão interessante, que eu me lembro de pequena, a minha avó, mãe do meu pai, era uma grande cozinheira.
E na Festa da Banana tinha um concurso de culinário, né? E uma vez a minha avó ganhou. E aí ela ficou tão brava porque tinha gente que falava que ela tinha ganhado porque ela era mãe do prefeito. E ela ficou muito brava, né? Imagina. Então tinha, qualidade não, dela, né? tinha concurso culinário, tinha o maior cacho de banana, tinha o cacho mais pesado. Era muito interessante, era curioso, sabe? Sim. Era bem curioso. Tinha parte música, e tinha como se fosse uma feira mesmo de negócios. Toda a cidade. Né? Com certeza. Rosana, isso também me volta lá, porque eu também, né, eu nasci, meu pai foi para Manaus, garoto eu fui, e ainda tinha esse tipo de coisa também. Né? Sim, então, a minha memória curioso. afetiva, sim. Era muito curioso. Aliás, o Tenha perdeu bastante essa coisa festeira. Era muito festeiro. Tinha muitas festas. Festa das Nações, Festa da Banana, as festas religiosas, né? Todas Sim. as comemorações de padroeira, tinha sempre muita movimentação, assim, da Temos sociedade. que levar isso para o turismo, né? Para resgatar, não é? Temos aí que fazer... Da sociedade mesmo. A nossa sociedade. É. E, bom, nós também fomos privilegiados, né? Porque foi o seu pai que doou o terreno, né? Para a nossa primeira sede da CAI, ali do lado do Extra, não é isso? Ali nos fundos, não é? Foi a nossa isso, eu acho que sede. É mais ou menos ali onde hoje tem o estacionamento do Extra, porque eu acho que, pelo que eu me recordo, era mais ou menos ali. O fundo do Extra, sim, onde tem um terreno, um pátio deles ali interno, sim. Eu acho que era ali. Mais ou menos de frente aonde hoje tem não é especialidades ali. Infantil, não. O pronto-socorro infantil. Infantil, exatamente. A Márcia conta, né? A Márcia conta, Márcia dessa época. Acho que o primeiro fax chegou ali, aí um cara chegou a roubar o fax. Ela brigou, que na época que ela lutava arte marcial, ela brigou com o cara, mas o cara deu-lhe lá uma e levou, mas descobriram onde estava, porque era o único da cidade. Então, ai, que legal. A CAI também tem histórias assim. Você vê que a Márcia é um patrimônio da CAI. Imagina, 33 anos conosco aqui, né? Sabe tudo da gente. Né? E meu pai sempre recordava essa questão do terreno da CAI, porque... Ele valorizava tanto essa questão da sociedade, sabe? Da organização da sociedade. Da sociedade, né? Do ele comercial. falava muito isso, é muito importante. Né? Temos umas fotos, o seu pai fazendo o lançamento da Pedra Fundamental. Né? Tem foto também daquela sede. Né? Essa a gente joga aqui também para vocês conhecerem. Né? E não, ele foi prefeito duas vezes. Duas vezes. Ele foi prefeito na década de 70. Sim. De 73 a 77, início de 77. Porque naquela época a posse não era 1º de janeiro. A posse eu acho que era 1º de março, uma coisa assim. Então pegou um pouquinho de 77. E ele foi prefeito já 2001 a 2004. Então, com 30 anos de diferença, né? Voltou a ser prefeito. Administrações totalmente diferentes, ele mesmo falava, que não tinha nem comparação. Sim. O que era uma autoridade, né? Não autoridade no sentido sim, autoridade. Autoridade de chegar num local, se apresentar como prefeito, conseguir apoio, conseguir ter uma credibilidade. Autoridade no sentido da credibilidade. Mudou muito isso. Totalmente. Ele sempre falava isso, que era outra coisa. Em de 2001 a 2004 era o contrário. Né? Ele ficava indignado, por exemplo, de receber uma investigação, por exemplo, do Ministério Público, com termos assim como se o prefeito fosse uma pessoa né, que já estava condenada ali. Né? Então, ele falava muito isso, tinha muita diferença no tratamento, no acolhimento que a autoridade tinha, no apoio que ela recebia da sociedade como um todo. Que até a escolha na época era diferente, né? Quando você escolhia uma pessoa, não tinha assim... Era muito, ele contava muito isso, ele falava muito dessa diferença, sabe? Isso ficou muito... Então, para ele, o segundo mandato foi bem frustrante no sentido... na memória dele, né, da época. Porque ele achou que ele ia conseguir fazer um monte de coisa, como ele fez o primeiro. Né? Se a gente for pegar a história toda, que tem muita coisa aqui na biografia, uma quantidade enorme de obra de infraestrutura que ele conseguiu. Conseguiu parte de energia, de saneamento, tudo. No segundo...
era uma loucura para conseguir algum apoio, né? Então a gente vê assim que hoje também os municípios têm maior dificuldade, né? Muito. Né? Muito, né? Não se Talvez compara, a gente acusa Zé. um administrador achando que quem não faz. Não, é difícil mesmo. É difícil mesmo, muito né? difícil. Esse trâmite todo para chegar, para resolver. A burocracia é muito maior. Pois é, nós mesmos, né? A gente eu também participo em conselhos e tudo, eu vejo como é difícil. Hoje a gente saiu um dom ali, né? Você vê a polícia ambiental, levou 2 horas explicando algumas coisas, não é isso? Coisas que a gente ainda, né? Antigamente chegava com uma autoridade assim, pô, isso está errado, tem que ser feito. Precisa disso, precisa daquilo. Então, meu pai comentava muito isso. Sabe uma coisa que eu lembro também? Quando eu cheguei aqui, o COD também doou um terreno para fazer a sede do COD. Ali, antes de chegar no Soarão. No Itapel, né? Por ali. E também fizemos o lançamento da pedra fundamental. Me lembro que ele vinha com a cadeira dele. Ele já assim, estava com dificuldade. Aí ele chegou atrasado. Eu disse, olha, desculpa, eu cheguei atrasado. Desse jeito, até eu cheguei atrasado. Ele já tinha essa dificuldade. Pois é. E também, você vê, ele doou o terreno, dessa vez não deu certo, porque houve outros interesses, eu não sei. Eu até na época, eu vou doar os tijolos, nós tínhamos uma empresa que doaria as telhas e tal. Mas algo aconteceu que não foi para frente, o COD não conseguiu fazer. Então, mas é porque essa dificuldade já é mais recente. As coisas que se fazia antes, eu acho que tinha uma facilidade, eu não sei se era o entrosamento maior da sociedade, maior não sei se o todos, custo das coisas era menor, o custo, digo, proporcional das coisas era menor, né? Eu não sei. Talvez isso ele mesmo. Ele conta histórias que são impensáveis. Por exemplo, lembro que ele contava que ele jogava basquete quando ele era jovem, jogava gostava do esporte, incentivava o esporte, sim, inclusive. Ele jogou até no Palmeiras e tudo. Ele jogava bem basquete. E ele veio para Itanhaém com 18 anos e ele queria jogar. Não tinha nenhuma quadra. Ele contava, sabe o que eles fizeram? Uma vaquinha. Eles passaram nos comerciantes, falaram, você me doa cimentos? E conseguiram, acho que em 2 ou 3 dias, a doação da quantidade de cimento suficiente, construir a primeira quadra de Itanhaém, que era, eu acho que é mais ou menos onde hoje é o Castro. Pelo que ele conta, onde tem o edifício Castro, era um pedaço daquele terreno. Construíram a quadra para jogar. 2, 3 dias? 2, 3 dias. Rosana, tem uma quadra aqui em frente da CAI que eu levei 1 ano para aprovar e estou agora já há alguma semana tentando pegar a ajuda dos empresários. Eu acho que essa parte eu não sei explicar porque não tem comparação. Sim. As coisas que se fazia. Os clubes de Itanhaém antigamente tinham sedes movimentadas, né? Imagina, o Yacht Clube trouxe o Roberto Carlos, eu acho que 2 ou 3 vezes. Quando se pensa trazer um show do Roberto Carlos para o clube, né? Não foi uma vez só, foi mais de uma. Então, eu não sei o que é que mudou tanto na economia. As coisas estão muito caras para todos. Para todos, eu não sei explicar isso. Então, essa doação, porque tudo na vida foi a doação. As igrejas foram constituídas com doações. Sim. Né, os próprios clubes também, não é? Sim. Tinha assim um pessoal filantropos, porque acho que não é que sobrava, também era engajado e se ganhava mais fácil, talvez, não é? Não sei, eu tenho recordação, por exemplo, o Náutico tinha uma sede social, o Náutico antigamente, não sei se você sabe, ele era na João Batista Leal. Ah, é? Antes do clube comprar lá embaixo, onde está hoje, lá no Baixio, sim. O Náutico, a sede do Náutico tinha uma quadra e tinha a sede social, que ficavam onde eu acho que é mais ou menos onde hoje tem a loja ali de ração, a loja de ração, depois do lado tem a loja de móveis. Tá bem. Eu acho que é tudo por ali. Era uma área grande ali, tinha uma quadra, tinha o salão social, tinha festas memoráveis. Carnaval, todo mundo lá, né? Também me lembra, olha, também é uma memória afetiva em Manaus também, os clubes aí no centro da cidade. Depois... Nossa, Carnaval que tinha em muitos lugares. Tinha no Náutico, no Iate. Todos os clubes, né? Tinha muitos. Então essa parte mudou, né? Mudou muito. Não foi só aqui. Né? Em Santos, em todos os lugares. Os clubes deixaram de ter não tinha os prédios também. Não, os era muito condomínios, diferente.
A gente brincava na rua com os primos. Aliás, no outro dia, a minha prima lá de Portugal falou assim, qual a saudade que você tem, né? Primos, brincadeira de primos, né? Hoje em dia tem primos que a gente nem os conhece. A convivência. As famílias foram cada um para um lugar. Era toda fora, né? Da habitação. É. As áreas de convívio eram mesmo na rua, nos clubes, na escola. Fazíamos fogueira nas ruas. Hoje é impossível, né? Tem um asfalto lá e é proibido, os bombeiros não iriam permitir. É claro, também tem a questão da dimensão da cidade, né? Se a gente pensar, eu acho que, eu não sei o dado de cabeça, mas acho que década de 70, a população de Itanhaém devia ter uns 15 mil pessoas. Na década de 2000, quando ele voltou a ser prefeito na segunda vez, já devia ter quase 80. Então a cidade, em pouco tempo, em questão de 30 anos, a cidade quintuplicou quase de população. Sim. Isso foi fatal para Itanhaém. Itanhaém perdeu uma capacidade de investir, né, muito grande. A cidade cresceu demais em um período de tempo muito, muito curto. Eu vejo que a história de Itanhaém, você vê o Cibratel, aliás, outros prefeitos também das antigas que fizeram coisas que hoje têm mais dificuldade. Muito. Imagina um prefeito hoje fazer um bairro como o Cibratel, é difícil, né? São coisas muito mais caras para se fazer. Sim, muito. Né? Nós agora, com esse encontro que tivemos aí do LEED, né, que para alguns é bom, para outros não, eu sei que o pessoal, nós vamos ter um pouco de discordância, mas é que nós acá queremos que veja o desenvolvimento. E a gente pensa assim, bom, é uma das formas de trazer, são habitações. Né? Sim. Agora, né, o pessoal, né, os engenheiros, arquitetos, ecologistas, tem todos conversar em conjunto para que seja uma coisa coerente, né? Não, eu acho que atualmente penso que não tem ninguém que seja contra, né? Sim. Não é questão de ser contra. O que, na verdade, até eu me posicionei contrária à nova lei, porque ela ampliou demais os espaços de verticalização. Sim. E não tinha necessidade. Porque a gente, olhando para Itanhaém hoje, a gente vê que o foco da construção é onde? A parte aqui central, né? Quantidade de empreendimentos aqui no centro. É grande a quantidade. O interesse está focado aqui. Só no centro, né? Então a gente poderia expandir um pouco, mas não precisa expandir para a cidade toda, entendeu? Então o que a gente acha que foi exagerado foi a forma como ficou o texto final. Sim. Mas eu acho que ser contra não tem muito mais como ser contra, né? Faz parte. Tem gente que prefere morar no apartamento, seja por questões de segurança, seja por outras questões. Então a gente não tem muito como fugir disso, sim, né? Sim. E tem muita área a preservar. Muita, nós somos o maior município aqui na Baixada. Para a gente preservar o que nós temos que preservar, é natural um adensamento maior onde a gente já tem urbanização, né? Isso é um fato. Mas o que a gente acha que foi muito extrapolado foi que isso se abriu demais, de uma forma que não precisava fazer agora. Talvez daqui a 20 anos... Nem 8, nem 80. Mas estava meio travadinho também, né, Rosana? Sim, mas veja... Dificultando também. Veja, todos esses empreendimentos novos que a gente tem visto, são muitos. Todos eles são da lei antiga. A lei antiga não estava tão ruim como todo mundo estava querendo mostrar. Na verdade, eu vi o interesse de alterar alguns parâmetros, né? E se usou esse fato, mas a gente vê com clareza a quantidade de empreendimentos que saíram da cidade nos últimos 5 anos, né? Essa lei que vigorava, que foi substituída, ela tinha quase 30 anos. Nos primeiros 15 anos, não aconteceu nada. Nos primeiros 20, e agora nos últimos 10, porque é natural, é o mercado que regula isso, não é? Mas você ficou sabendo que tem um empresário que quer construir casas do lado da montanha. Tá? Acho que tem uma verba de 80 milhões do grupo deles, né, para fazer casas do outro lado. Do lado Serra. Do lado Serra. Sim, é perfeito. É perfeito. Porque lá tem muita área ainda. Então... A dificuldade talvez seja o licenciamento ambiental, porque o conceito, mas o conceito, né, Zé, é justamente esse. Você tem uma condição de vegetação boa, onde você tem uma condição boa de vegetação, você tem que tentar preservar, né?
E tentar incentivar a ocupação na área que já tem uma degradação, né? Onde a vegetação já está degradada. Mas a gente volta para cá, para o lado de novo. Então, mas tem condição de licenciar. É que, na verdade, o que vai acontecer? A pessoa vai ter que ter uma área maior para deixar uma compensação para poder fazer a ocupação na parte que quer ocupar. Para fazer bairros bonitos também. Claro, né? para ter um bom padrão, né? Que é importante. E pensar em todas as necessidades, Sim. a escola, a saúde, Sim, não é tudo isso, né? A necessidade. Eu acredito que esse grupo tem no escopo deles essa coisa, parece que há anos que já compram terrenos, porque tem muita gente de olho aí na nossa área, não é? Claro que tem. Afinal, vai para onde? São Paulo está aqui do lado, não é? Tem a tal da estrada também, que sai lá de Parelheiros, não é? Ixi, aquilo também parece essa meio... história aí já é antiga, né? É antiga. Muito. É muito Mas, antiga. assim, tem 50 anos essa história da estrada. Eu também sempre ouvi que Itanhaém é a cidade dos projetos. O nosso próprio Rio tem um projeto que vai ali, que atravessa talvez ali o Belas Artes, não é? Muda o curso do Rio, acho que eu ouvi alguma coisa também. Não, isso aí o Forcel, eu acho que foi o Forcel, na época que ele era prefeito, ele... É um canal? Ele trouxe uma ideia, mas isso não chegou nem a ser... Não, né? Acho que nem não foi feito estudo, nada. É que ele veio de lá com as ideias da... É a história que ele pensava assim, se não me engano, vamos cortar o caminho da Boca da Barra, porque a Boca da Barra é o que causa o problema de navegação. Além da Boca da Barra, as pontes, né? Sim. As pontes são baixas, então teoricamente, se você pensar em explorar a navegação aqui, você teria que elevar as pontes, né? Por causa de veleiros e barcos com mastro maior. Então, ele veio com essa ideia, se não me engano, foi o Forcel. Vamos cortar o caminho, que resolvia os dois problemas, o problema da ponte e o problema da foz do Rio Itanhaém. Então isso não teve em projeto, foi uma ideia. Foi uma ideia. Forcel tem cheio de ideias, né? Isso. E morava, eu acho que eu não, morava ali na Flórida, ali é tudo baixinho. Isso, eu acho que eu não me lembro de ver nada muito elaborado disso, mas foi a ideia dele mesmo. Mas essa entrada da Boca da Barra também, existem projetos, né? Sim. E também difícil, né? É difícil. Difícil fazer, né? É difícil. Quando meu pai, na segunda administração, a Prefeitura de Itanhaém fez um convênio com a USP. Isso, tem um projeto na USP. E eles construíram a maquete, em modelo reduzido, né? Era enorme, assim, um galpão. Construíram o rio, a Boca da Barra, numa escala... Foi muito bacana de ver aquele estudo. E eles começaram a simular, né? Simular as obras de maneira que causasse o menor impacto possível. E é difícil, hein? Tem um impacto grande. Eu conversando, volta e meia se fala nisso. Impacto na prainha, sabia? Na prainha. Na prainha. Ele ia ser reduzido, a prainha ia para o mar, A prainha não tinha a tendência de acabar. A Ilha das Cabras, então, seria território... Isso. E aqui no centro, melhoraria a erosão. Porque a gente tem esse problema de erosão aqui, né? Da Praia do Centro ia melhorar. E a entrada e saída dos barcos também. Sim, mas o lado de lá ia sofrer um impacto grande. Então, tinha muita coisa ainda para evoluir no estudo, mas foi um trabalho tão bacana, sabe? Um trabalho bem Será belíssimo. Que hoje, com a tecnologia, eu acho que talvez se gastasse menos, né? Alguns equipamentos mais modernos de enxergar e fazer a coisa. Mas essa parte foi bem resolvida, viu? Eles tinham pleno conhecimento das condições e tudo. É que realmente é uma bacia hidrográfica muito grande. Muito grande. A gente tem uma área de drenagem enorme, viu? Do rio que sai aqui no Rio Itanhaém. Água que sai aqui pela foz do rio. Né? Então, é um estudo muito complexo, porque... Chove lá em São Paulo, na parte zona sul, a água escorre para cá. Escorre aqui no nosso rio. Né? Temos aqui muito grande, muitos quilômetros de rios. Muito grande a bacia. Mas por outro lado nós temos isso, nós temos essa facilidade, são só apenas 100 quilômetros, né? Sim. E nós somos, isso eu posso falar, acho que é a cidade de mais beleza natural. Linda, e de história, né? A nossa cidade está aí. E assim, linda demais. Falta alguma coisa. Hoje mesmo uma amiga arquiteta falou, Zé, Itu vai receber um investimento de
8 bilhões, assim, eu acho que é uma empresa dessa particular de chocolate, né? Ele gostou de ir lá, não sei porquê, e Itu. Nos falta isso também. Uns bilionários olharem para a gente assim e digam, vamos lá, fazer uma coisa coerente, Sim. manter tudo isso, toda essa nossa beleza natural, não é? Tu tem É meu sonho aqui como gestor da CAI. Tem um patrimônio histórico muito importante. Então, onde eu vou, já cheguei em Brasília, assim, na ilusão, eu vou chegar com um senador assim, dá uma olhadinha lá em Itanhaém. Não, a gente não fala assim, tem até uma oração que a gente fala assim, para Deus, um simples olhar divino já muda aquilo tudo. Aí eu penso assim, então, um investimento de um bilionário aqui já mudaria toda a nossa... É interessante que é conhecido, é muito conhecido, viu? No mundo eu lembro que inteiro, meu pai Rosana, falava muito isso. De vez em quando ele ia, chegava num órgão público, e ele já, quando ele via que alguém olhava ele diferente, pronto, deve ter casa em Itanhaém. E aí a pessoa falava, senhora, olha, minha avó comprou um terreno lá em Itanhaém. Exato, a gente viaja muito interessante. Assim, por vários países, assim, pessoal, o brasileiro sempre fala, você é da onde? São Paulo. Da onde? Itanhaém. Meu avô tinha casa, passei minha infância, eu gosto de falar. Então, a memória afetiva é grande, é muito grande. Sim, isso é verdade. Sabe? Então, assim, eu, né, se a vez pergunta, questiono por que eu estou aqui, que eu nunca trabalhei para isso, eu nunca tive na vida pública, a primeira vez na minha vida, depois de passar por tudo. E eu digo assim, olha, eu não sei, eu fico na esperança e trabalho por isso, sabe? Eu vou contribuir de alguma forma, então eu vou a qualquer lugar. Fico na esperança e na frustração às vezes. Quando eu vejo também, nos reunirmos e às vezes dessas divergências do crescimento... É difícil evoluir, a gente sente que demora até... Por isso você falou anteriormente, porque hoje as coisas estão realmente mais difíceis. Muito. Porque a verba hoje ela só vem pelo poder público, não é? A verba grande, a não ser que a gente consiga. Eu achei, né, eu fiquei na esperança desse moço representando esse grupo, judeu, inclusive, ele falou que vai construir isso. Caramba, então a gente vai conseguir então ter uma área horizontal maravilhosa. Bacana. Porque esse valor que ele falou dá para fazer muita casa, não é? Exatamente. Então a gente vai deixar... E o padrão tinha, né? Agora já tem muitos prédios, mas tinha o padrão horizontal. É o diferencial. Era o diferencial da cidade, né? E todos os estudos que foram feitos até 2000, 2015, 2010, que a prefeitura fez, através de institutos, órgãos do Estado, todos esses enalteciam essa questão desse perfil. Porque não é todo mundo que tem isso a oferecer, tão próximo de São Paulo. Tão próximo. Aqui nós temos... Então, nós precisamos pensar nisso também, né? A ocupação horizontal, ela cumpriu muito a sua função, né? Sim. Ela que vê, ela vem na formação mesmo do território, dos loteamentos e tal, esse padrão, né? E é um perfil que ainda nós temos que valorizar, porque tem muitas cidades que já não tem mais. Já não tem mais. Né? O vídeo que a prefeitura fez para apresentar ao LID, né, aos construtores, não foi ao LID, ele foi organizador, né, junto conosco, muito lindo. Eu vi, você viu, bonito, não é? Sim. Em cima as ruas todas, né, certinhas, ordenadas, não é? Aí quando chega na Boca da Barra, então você chora de tanta alegria, né? É um desbonde, é uma coisa impressionante. É uma paisagem que... Você tem o mar e o rio, a montanha, as ilhas, você vê o potencial da gente é maravilhoso. É uma paisagem de grande impacto mesmo. Para quem nunca viu, assim, são lindas as imagens, eu vi. Ficaram lindas as imagens. Então a gente espera que tenha plantado, a gente semeou lá no coração, né, na mente daqueles empresários, e eu disse assim, eu investiria aqui. Vendo aquele vídeo, com certeza, não é, a gente consegue fazer uma coisa bonita muito aqui. Muito importante, né? Mas a cidade tem o outro lado. Até gostei muito da fala do Cláudio, acho que foi o Cláudio, teve uma entrevista, acho que eu vi depois do evento, dele falando que a cidade precisa cuidar da sua questão social, das suas, né, do seu... Então, assim, é justamente... É o complemento, né? Porque você não pode fazer só uma coisa deixar, sem a outra. Sim, não adianta dizer que todas vai fazer primeiro, crescer economicamente primeiro, porque isso não existe. E para depois... Não existe isso. As coisas têm que ser feitas em conjunto.
né? E ao mesmo tempo, para ser bom para os dois lados, para ser bom para o empresário, para ser bom para a cidade. Né? É. Mas a gente vai conseguir, a gente também você está envolvida também agora com o DEFAT, tudo a gente recuperar o centro histórico. Né? A Associação de Engenheiros, a gente gosta de participar de alguma maneira, né? Sim. Nós estamos tentando ajudar a prefeitura nisso, né? Numa proposta para o centro histórico. Vocês têm a Regina também, que pesquisou, exatamente. Embora ela seja mais radical, porque ela foi buscar na Europa o modelo europeu e chega aqui... Tem umas questões lá no centro, que é a questão, principalmente da vegetação, do sombreamento dos prédios e tudo. Placas mas isso também, tudo né? vai se resolver. A gente consegue. Né? O que é importante é andar, né, Zé? É ir para frente essas coisas, porque são ideias que já tem, olha, quanto tempo que a gente não conseguiu ainda ver se efetivar, né? Então, a associação, quando pode, participa mesmo, porque é uma função da entidade, né? Como vocês, como né? nós, e nós estamos trabalhando em conjunto, né? Exatamente. A função da entidade é essa, colaborar com a cidade, né, no que ela puder. Então a gente consegue preservar a nossa história, né? Nós somos uma das primeiras cidades, né, do Brasil. Sim, segunda vila, né? O nosso convento ali, embora seja simples, a nossa igreja, não é? Ela tem um valor histórico, a Câmara e Cadeia também. Sim, a Câmara e Cadeia, que histórico. Que foi tombada, inclusive, no primeiro mandato do meu pai. Ah, é? Foi mais uma sessão, acho que histórica do CONDEFAL, foi feita em Itanhaém. O conselho se reuniu aqui em Itanhaém para aprovar o tombamento da Casa de Câmara e Cadeia. Então, é muito importante essa questão do patrimônio, né? Porque são monumentos muito importantes, muito próximos. Sim. Poucas cidades têm isso, 13 monumentos importantes, assim, um do lado do outro, né? Então, precisa melhorar todo aquele entorno, né? O casario. Para valorizar. Se você olhar, quando você olha, né, você vê que dá para preservar. Sim. Né? Dá para tirar, tem alguns, realmente tem uns letreiros que estão exagerados e tudo, até pela falta dessa visão. É que nem todo mundo. Alguém já me falou assim, não sei porque essa prefeitura não deixa derrubar esse monte de casa velha. É que tem pessoas que não têm essa percepção de preservar. Sim. Eu, no outro dia, até falei aqui, com uma entrevista com alguém sobre Manaus. Eu vivi a minha vida, a minha infância em Manaus. E Manaus era Paris dos trópicos. E eu vi também vários palacetes sendo derrubados para essa construção horrorosa. Mas o que mais me chamou a atenção, né, é ser o Banco de Londres, né, ser derrubado para fazer um prédio desses modernos, de linhas retas. Lá em Londres? Em Londres não derrubam nada. A gente fica 10 anos sem ir lá. O Banco de Londres em Manaus. Aqui. O Banco de Londres em Manaus. Entendeu? Porque lá não vão derrubar. De jeito nenhum. Não é? Não, a única coisa que mudou é a roda gigante na beira do Tâmisa, mas o resto está tudo igual. Então. Não é? Agora, na terra dos outros, não tem memória afetiva, não tem memória... Tudo bem, que nós só temos 500 anos, é aquela história. Nós somos muito jovens, é uma nação jovem. Sim, mas... E lá já tem 3 mil, 4 mil, 5 mil. Beleza, dá para compreender isso. Mas tem que começar a mudar, né? A mudar. Começar a mudar. Preservar o que temos. Com certeza. E realmente é lindo. Você assim, quando sei também da dificuldade, né? O prefeito tem dito que já é o segundo ou o terceiro ano que não vem a verba da Aditur. Pois é, entendeu? essa Então, verba é super importante. Super, porque era direcionado diretamente para isso, né? Muito importante. Então, é a tal da dificuldade. O pessoal também não conhece. Então, a gente, quando é apenas um munícipe ali, acha que é falta de boa vontade, é falta de alguma coisa, mas não. Tem ainda, olha, Zé, eu acho que já tem algumas décadas que está numa encruzilhada, assim. Nós somos uma cidade com um orçamento, não sei dizer hoje, né? Eu acho que deve ser quanto? 700 milhões, não sei. Imagino. Mas não é deve reduzido. Ser nem 800 milhões. Uma cidade que tem um orçamento de uma cidade média para pequena, e presta serviço como uma cidade grande. Pois é. Então, como que se equilibra essa questão orçamentária? Saúde é cara. Caríssimo. E é o município, né? Que banca, né? O dinheiro que vem do Estado não é suficiente. Então, é muito caro. Assim, o custeio da cidade é caríssimo. O prefeito fica angustiado de não conseguir uma parcela de investimento. E essa parcela de investimento ela só vem caindo.
Porque o que você tem hoje para toda a parte social, de assistência social, educação e saúde, toma da prefeitura praticamente, não sei quantos por cento hoje, mas deve tomar perto de 80%, 90%, contando com toda a questão. Sim. E tem, segundo eles, também na adimplência do IPTU, né, que é a fonte de renda do município. IPTU. É IPTU. Então a cidade que cresceu muito, como a gente conversou, infelizmente de uma forma desordenada, né, principalmente na década de 80 e 90, a cidade recebeu uma parcela enorme de pessoas que vieram morar em Itanhaém sem nenhuma relação com a cidade, pessoas que não tinham relação com a cidade, que ganharam terrenos. Essa questão da doação de terrenos por um prefeito, né, que teve na época, eu acho que resulta em problemas que até hoje perduram, né? Eu acho que até hoje a prefeitura não conseguiu regularizar a questão fundiária dessas doações, a questão urbanística desses locais. Então, é um passivo muito grande, né? para a cidade. Grande, difícil de resolver. Bem difícil de resolver. Então, assim, um monte de gente veio morar aqui, a cidade cresceu muito, né? Como, acho que mais ou menos isso, de cabeça, acho que eu tenho esse número. Eu acho que ela aumentou 5 vezes a população em 30 anos. Então, como que se equilibra isso? Exatamente. Né? Teria que ter muita fonte de trabalho. Então, exatamente, a prefeitura, os prefeitos se sucedem e todos eu fui servidora, né? Muitos anos, já estou aposentada já há um tempo, mas todos os prefeitos, acompanhei acho que 7, eu acho, prefeitos, 6 ou 7, todos eles chegam com aquela esperança e no final eles saem meio sempre angustiados e tudo, porque não dá para fazer. Ficam decepcionados. A cidade de ter cumprido. Tem um passivo muito Por grande. isso é o pai, na distância das duas administrações. Isso, como ele sentiu isso, até fisicamente. Ele adoeceu, Sim, né? Ele adoeceu, tudo bem, já tinha os problemas lá de coluna dele, mas ele ainda continuava a jogar bola, tudo. Aí foi operar uma vez, deu certo. 2 vezes deu certo. Na terceira vez, coitado, teve um problema grave e tudo. Mas ele também, psicologicamente, se abateu. Muitos a gente vê isso acontecer. Porque realmente é uma cidade que tem muita, muita carência, né? Tem muita demanda, tem muita coisa a se fazer, tem tudo a se fazer, né? Na questão de urbanização, na questão da infraestrutura, na questão social. Por isso é importante a gente achar os investidores corretos. Né? Que tenham o nosso perfil, né? Que seja um pouco de prédio, que seja um pouco de casas. Vamos ter um equilíbrio. Né? O turismo também, ver se a gente consegue, né, fazer ali uma força-tarefa para a gente ter ali um calendário do ano inteiro. E a questão, né, até de uma indústria, né, que tenha um perfil assim com a nossa região. Esse né? agro que eu ouvi dizer que... Indústria de montagem de alguma coisa, eu acho que poderia ser. Falaram também em Porto Seco, mas aí também... Porto Seco foi bem adiantado até, foi feita até uma lei municipal na época, era para ser mais ou menos ali na área que era... Primeiro foi o Xuxa Park, né? Também não é da sua época, não, mas eu ouvi falar isso mesmo. 90 e pouco. Aí não deu certo. Né? Aquela área onde era para ser o Xuxa Park, aquela área bem grande que tem de frente para a rodovia, mais ou menos em frente ali o Cibratel, né? Então, aí depois veio a história do Porto Seco. Foi feita até uma lei municipal, então a cidade tenta se mexer, mas a gente tem essa dificuldade de atração, né? Aí depois veio a época do aeroporto. Aeroporto vai ser bacana, vai ter condição de atrair algumas indústrias de manutenção, de alguma coisa de aeronaves. Sim. A gente vê que não, né? Não deu. Mas tem muitas possibilidades a cidade, né? Eu acho assim... O trabalho de vocês aqui é essencial, né, nesse aspecto. A gente luta. Assim, eu não achei ainda, né, o gatilho, né, mas a gente está ali, né? Então, e eu aqui como gestor também, sem essa experiência toda que vocês têm, né? Eu estou ainda começando. Eu espero que quando eu saia... Você está adquirindo a experiência. Sim, às vezes acusado, a CAI está fazendo, está contribuindo. Não, a CAI é agregadora, é colaboradora, isso tem que ser, a gente tem que firmar muito isso, né? E é importante que as pessoas saibam que nós somos, né, uma força de união.
Claro, e é né? importantíssimo até para a própria administração, Exato. Zé, você ter uma entidade que faz esse apoio, mas também é crítica, porque Sim. o prefeito precisa receber Claro. esse lado da sociedade, Exato. né? Ele precisa receber esse apoio, porque isso é apoiar. É apoiar. Quando você apresenta ao prefeito uma sugestão, como aquela a gente teve a oportunidade de levar lá, do centro histórico, Sim. né? A gente está fazendo uma crítica indiretamente e ele ficou super feliz. Prefeito, ó, nós queremos ajuda, é isso. Poxa, que legal, né? Exato. Porque quando você tem uma crítica construtiva, isso é um grande apoio para o administrador. Mas é isso que temos feito. Na nossa atual administração, temos o Zona Azul, né, que está com algumas dificuldades. Fomos ouvidos também, né? Fomos convidados a ir lá saber. A Secretaria de Trânsito está elaborando. O pessoal também... Ajuda muito, viu, a administração. Muito. Então, assim, o que eu penso às vezes, assim, porque tem que ir lá, tem que bater de frente, a gente não tem que bater nada. Cada um faz o seu trabalho, para de querer brigar, sabe? Isso, enquanto eu for o presidente da CAI, eu nunca vou brigar. Eu sou mas você não vai deixar também de apresentar suas... Óbvio, então é assim. Nós temos alguns diretores que fomos lá, a gente foi para campo, fizemos ali uma varredura em todas as ruas, a Patrícia Benetton junto comigo, já fomos lá e mostramos. E nos ouvir estão mudando. A própria empresa veio aqui, nós estamos lançando aqui o nosso informe, a CAI relançando, né? Ele disse, olha, faço questão de estar ali para demonstrar para a população o que a nossa empresa veio fazer. É isso aí. Mas eles não podem ser antipatizados, tá? Eles vêm aqui também para colaborar nesse desenvolvimento. Então, a pecinha de cá, outra de lá, a gente consegue, né, fazer uma coisa boa para todos. E a gente tem de verdade. Eu também sou muito esperançoso. Várias coisas que eu tenho visto aí na cidade, esse pouco tempo que eu estou, que a gente tem realmente, de fato, um potencial. E me parece que a qualquer momento ali... Sabe, vai ter tem pessoas muito competentes. Quanta qualidade das pessoas. Rosana, nesse pouco tempo eu tenho recebido pessoas, sabe assim, que querem também ajudar, colaborar na saúde, financeiro, direito, sabe? Várias pessoas, olha, eu quero colaborar com a CAI, não é? Aí, assim, o empresário e a população precisa acreditar. Tem gente que fala assim, porque as pessoas boas vão embora. Não, as pessoas não, elas podem até estar morando em outro lugar, mas na primeira oportunidade que tiver, você ajuda, você pode colaborar com isso. Claro que a pessoa vem e faz o que pode, né? E ela tem essa capacidade, assim, as pessoas ficam afetuosamente ligadas à cidade. Isso, muito interessante. Isso o filho pródigo volta, não tem jeito. Com certeza. Eu tenho ouvido isso. Né? O que precisar, eu acho que estão à disposição, sim. Tem muita gente que tem vontade de ajudar a cidade. Sim. E você também, eu te vejo em todos os lugares ali colaborando. Você é a chata do lugar, mas é a chata do lado bom. Então, veja bem, eu acho que eu penso até que eu tenho que devolver isso para a cidade. Porque eu fui servidora, né, durante muito tempo, e quando a gente está no serviço público, a gente tem uma facilidade de se capacitar. Então, eu fiz tantos cursos, eu participei de tantas comissões e conselhos e tudo, você acaba se capacitando, né? Sim. Então, eu penso que quando a gente se aposenta, é uma perda. Porque esse conhecimento que a gente adquire, de alguma maneira, a gente tem que devolver, né? Sim, mas você está fazendo. Eu gosto de participar. Sabe, então a gente se aposenta e é importante que vá. Eu participo, tudo que você adquiriu, você está usando aí. Isso é importante que você esteja tem que devolver isso de alguma maneira. Eu admiro você. Você está assim, é a minha vida também. Eu assim, cumpro a minha função de ser chata nas coisas que... Olha, ser chata não é só apenas uma... E eu cumpro com o maior prazer, porque no meu íntimo tenho convicção, né, das minhas posições, assim, então, no que eu puder, eu penso que eu estou fazendo um pouco essa função de defender a cidade, claro, porque isso é óbvio. Meu interesse é somente esse, né? Eu, infelizmente, não tive nunca nenhum tino comercial para nada, sabe? Para empreender, não tenho esse perfil, né?
Mas cada um de nós Sim, cada um tem a colabora. sua, colabora da Exato, forma. Então, é. eu não tenho nenhum interesse que possa ser outro qualquer. Mas essa paisagem de Itanhaém, ela não pode ser perdida. Também. Nós E eu temos que concordo. lutar muito para manter a nossa paisagem, porque um patrimônio, né, que não tem preço, isso não tem valor. Sim. Né? Não tem valor. Mas enquanto você estiver lá e você vai ficar, a gente tem um. Eu vou tem lá encher. Olha, temos de falar também do Zé, né? Que, olha, a gente também tive envolvido com ele. E a tua filha também, que puxou aí o tino do avô, né? Porque ela também tem medalha, né? A Qual minha esporte? filha, basquete. Ah, Mas basquete? ela jogou pouco, só jogou na época da faculdade. Ah, é? A minha filha, aqui em Itanhaém, quando eu era jovem, a gente tinha muita opção de escolinhas de basquete, então eu mesmo joguei muito tempo. Mas quando a minha filha estava nessa fase, já não tinha muitas. Ela não teve muita oportunidade de jogar. Quando ela foi para a faculdade, ela teve oportunidade. Fiquei muito feliz, porque eu achava que o esporte universitário era nada. Fiquei impressionada de ver. Eles são muito organizados, Sim. a atlética é muito forte lá na faculdade dela. Então ela pôde jogar basquete, ela pôde ter um pouco dessa vivência que eu achava que faltava para ela, porque é tão bacana. Sim. Como é legal a gente participar de uma equipe, Sim. ir para uma competição. Você sabe que tem tanta gente aqui que traz medalha para Itanhaém. Sim. Eu já falei, Marcinha, nós vamos reunir aqui os medalhistas da cidade. Vai encher aqui a CAI. Sabe o que você podia fazer, Zé? Diz. Resgatar um troféu que tinha em Itanhaém, que no final do ano a cidade premiava os seus destaques esportivos. Ah, que bom. Era já muito vou botar legal. Isso aqui, vou botar isso era muito movimentado. Era uma festinha, se fazia um evento. Boa. E a cidade reconhecia os feitos importantes esportivos dos seus atletas. Vou pegar essa é muito deixa, legal. Né? Tem que resgatar isso daí. Ótimo. Rosana, que legal o nosso bate-papo, né? Mais uma pessoa mostrando a sua história de vida. E é uma história do pessoal que nasceu aqui, né? Você vê, seus pais já nasceram na cidade, ajudaram a cidade na administração pública, você também. A minha mãe, ela veio para Itanhaém, como muitas vieram, como professora. A minha mãe era de São Paulo e ela terminou o curso normal. E ela teve notas lá altas, excelentes e tal, e ela ganhou. Naquela época, o primeiro aluno da turma ganhava uma cadeira, entrava direto no serviço público. Que bom. Como professora, e ela veio para Itanhaém. E ela foi morar numa pensão que era de uma tia do meu pai, e aí acabaram se conhecendo. Conheceu, já viu. Que bom. Interessante. Muito obrigado. Imagina, estou à disposição, muito gostoso o papo. Muito legal, né? Então é isso, gente. Aqui nós estamos sempre aqui às quintas-feiras mostrando história de vidas, algumas de superação e outras de colaboração. É para isso que estamos. Até a próxima. Obrigado.